visto como mínimo no contrato de concessão, e vários outros. E só que a gente vem batendo, muita gente batendo, provando, colocando dados, fazendo denúncia no Ministério Público. Provamos que o número de embarcações é muito inferior ao mínimo necessário na principal linha, que é Rio-Niterói. E nos patinhos feios, ainda pior ainda é a situação, que é a questão da Ilha do Governador, do Alcibiades, né, que é morador daí, dele também, de Paquetá. Então, o que aconteceu ano passado? Os caras não quiseram. Na realidade, a concessionária se revelou sem condições de prestar aquele serviço. O que cabia ao poder concedente, é exercer a sua responsabilidade para com os usuários e com a população, levantar e enumerar um conjunto enorme, não é um, não é dois, não é três, não é quatro, é mais, está lá na CPI das barcas, é mais de uma dezena de itens, comprovando claramente o descumprimento do contrato de concessão e, se não quisesse reestatizar, no mínimo fazer uma nova licitação. Apareceram, insinuaram-se outros grupos querendo se apresentar. O que o Estado fez ontem, o ano passado, e por que a lei 6138? Ele mesmo reconheceu e diz isso, e disseram informalmente, várias vezes, que o grupo que estava lá não tinha condição de sustentar. Então, fizeram uma negociação, como foi dito aqui pelo Oscar, sem nenhum entendimento com a sociedade, sem entendimento com a Assembleia Legislativa, com ninguém. Eles arranjaram um outro grupo para assumir e bolaram uma arquitetura financeira para trazer o pessoal. Então, a Lei 6138, ela não aparece por uma exigência da sociedade. Ela não aparece por uma cobrança que nós fazíamos, sim, que a tarifa fosse única para todas as áreas. Ela aparece porque foi exigência da CCR que não entraria no negócio sem ter garantido algumas questões. Então, sem ser garantido que a tarifa foi aumentada. E a tarifa foi de R$ 2,80 para R$ 4,50 numa tacada, quer dizer, aumentou 60%. Sem a garantia, porque sabia que nós estamos cobrando que o número de embarcações é menor, de que iam ser colocadas novas embarcações, mas sem querer botar um centavo. O que aconteceu? Foi aprovado na Assembleia Legislativa, agora, ao longo do ano passado, o seguinte: o endividamento do Estado, não é o único não, de 3 bilhões e 600 milhões de reais, junto ao Banco do Brasil, para pagar em 20 anos, para aplicar em mobilidade urbana. Desses 3 bilhões e 600 milhões de reais, 324 milhões é carimbado para a Barca, para reformar a estação da Praça 15, para reformar a estação de Niterói e para comprar 9 embarcações novas. Então, totalmente diferente do que era o contrato de concessão, que previa, naquele caso, que os investimentos, diferentes de metrô e diferente de trem, deveriam ser feitos pela empresa. É o Estado que está botando 324 milhões. Então, vamos comprar 9 embarcações, mas quem vai pagar é a população, porque é o Estado que vai sair. Vão reformar a estação. E isso, repito aqui, vou dizer, pode ser que você tivesse uma situação que justificasse isso. Você pode chegar a uma determinada situação que opera um determinado serviço de transportes, que a simples pagamento de tarifa é insuficiente para remunerar, e aí cabe ao Estado mesmo entrar. Mas esse troço tem que ser feito com o mínimo de transparência, tem que olhar os interesses da sociedade, tem que respeitar a legislação. Quando privatizaram os serviços em 97, 98, do metrô, do trem e das barcas, uma das razões, eu me lembro, estava lá na época, e dizia o seguinte: o Estado não tem condição de operar com eficiência, o Estado não tem nem dinheiro para investir, a iniciativa privada vai melhorar e vai investir, está aí a iniciativa privada. 98, 12 anos depois, a tarifa teve um reajuste de 60%, e o Estado, sem contar outros investimentos, 324 milhões. E tem uma coisa que a população não sabe, que a gente tem que fazer o movimento. Eles fizeram o negócio do subsídio, McDowell, porque sabe que haveria uma explosão no Rio de Janeiro se o pessoal de Niterói acordasse e tivesse que pagar 4,50. Então, a passagem hoje é 4,50. O cara de Paquetá que não paga, que tem a gratuidade, o Estado vai lá e põe 4,50. O cara de Niterói que paga 3,10, ele põe 4,50. Porque eles sabem que simplesmente aumentasse 4,50, explodiria. Mas eles criaram uma bomba de efeito retardado, porque esse subsídio é temporário. E eles nem queriam estabelecer o tempo. Numa briga lá na Alerj,
se estabeleceu o tempo até de 2016, que é 4 anos, mas não queriam nem estabelecer o tempo. Mas significa, porque o que está dito lá na lei é o seguinte, vai existir a tarifa social, que é essa de 3,10, temporária, até que o Estado adquira as novas embarcações. Então, significa o seguinte, vai explodir no bolso da população, pagando os 324 milhões de impostos, e se não houver a mobilização, você pode gradativamente ir tirando o subsídio, daqui a pouco, o cara da CCR está recebendo 4,50. E você está pagando 4,50, como parte da população que não usa o bilhete único já tem. Então, eu estou colocando esse dado, e não vou gastar, eu teria várias coisas a falar com o metrô, porque é o seguinte, essa mesma arquitetura, essa mesma cabeça, essa mesma política, é a que renovou o contrato de concessão do metrô por mais X tempo, 12, 13 anos, antes dele expirar. É o que renovou o contrato do trem. E sem ter cuidado nenhum. No metrô, o McDowell certamente vai falar, criaram esse negócio agora do linhão, não é isso? Para dizer que tinha a linha 2, pegaram aquele trecho lá do terreno e agora inventaram, você não sabe o que é linha 1, linha 2, linha 4, que na realidade é tudo emendado. Inventaram o puxadinho no metrô. Na verdade é o puxadinho, porque o conceito de linha 1, de linha 2, de linha 3, está absolutamente arrebentado com esse tipo de coisa. E não se dá o mínimo. Eu estava falando para o Edgar o seguinte, nem discutir minimamente com a população coisas menores. A questão da acessibilidade para a pessoa com mobilidade reduzida é fruto de muita cobrança, de entidades de defesa de pessoas portadoras, de cobrança lá no Oeste, tem uma lei, os tais elevadores que estão lá colocados. Nós fizemos um levantamento alguns anos atrás, não tinha nenhuma, na época eram 33 estações, é fruto de muita luta, então eles renovam e nem se dão trabalho. De qualquer maneira, eu não acho que seria razoável a renovação, mas discutir isso. Está ali o pessoal da Mangueira reclamando que a estação de São Cristóvão só tem acesso do lado de cá, não tem estação para o lado que eles moram. Então, como a gente está discutindo mobilidade, e no item mobilidade, o acesso, né, a facilidade de embarque e desembarque, ela é um item importante, e importante para todos os tipos de usuário, inclusive as pessoas de mobilidade reduzida, inclusive o pessoal de comunidades populares, esse aspecto tem que ser considerado. Eu queria dizer, para finalizar, o seguinte, tem uma outra coisa que ninguém atentou, que parece uma bobagem. Como é que o interesse privado, ele é sempre levado em consideração por esse tipo de concepção do Estado? Ninguém fala aqui de uma coisa chamada elevadores, chamado teleférico. Também são meios de transporte. Há uma lei que foi aprovada na LERJ, dando ao metrô, pessoal que opera o metrô, o direito de explorar pode ser um termo forte, porque não tem tarifa para elevador, mas eu não duvido que venha a ter. Os elevadores de responsabilidade do Estado, como Cantagalo, vocês sabiam disso? Elevadores que o Estado vier instalar em comunidades que sejam próximas à estação do metrô, quem vai ter o direito de explorar ou cobrando uma tarifa com o Estado subsidiando, pela lei atual, é o metrô. Como o teleférico do Alemão e o teleférico que vier a ser instalado aqui na Providência, quem explora é a Supervia. Iriam cobrar dos moradores. A mensagem que foi enviada pelo governador Sérgio Cabral para autorizar a que a Supervia fosse a instituição, a concessionária responsável pelos teleféricos. Nós estamos falando do Alemão, porque é o único existente. Existe a gratuidade lá, que nós travamos uma batalha dentro da Assembleia Legislativa e alguma outra concessão você acaba, embora no esquema desfavorável de força, concedido. Por isso tem a gratuidade do teleférico. Então, para ver, eu encerro dizendo aqui o seguinte, sem querer ser simplista, eu acho que nessa questão de transporte, se a gente quer 2% do PIB, se a gente quer que a categoria metroviária seja valorizada e as demais categorias ligadas ao transporte de massa também, é fundamental que haja um esquema de mobilização permanente, que associe o que aqui a mesa falou, aquelas pessoas que podem, com seu conhecimento, com seu saber técnico, McDowell, Clube de Engenharia, várias áreas, estarem nos instrumentalizando para o debate, mas é preciso ter uma mobilização permanente das entidades de trabalhadores aqui no Rio nacionalmente e dos seus representantes nos diversos espaços para travar uma guerra firme e permanente, que não é guerra simples. Eu já fui vereador aqui no Rio, assisti coisa do Arco da Velha, tenho visto na Assembleia Legislativa coisa também barra pesada,
que o lobby dos grandes operadores de transporte é indubitavelmente um dos lobbies mais fortes existentes. Então, se a gente quer, de fato, os 2% do PIB para o metrô, o trem, e com tarifa decente, porque tem essa questão. Eu assisti um debate no IBGE outro dia, estava lá um técnico do IBGE, dizendo que para um segmento, ele falou lá, não sei qual é, da população da região metropolitana do Rio, já há gente que gasta com transporte tanto quanto gasta com comida, para você ver como é o custo de transporte. Por isso é que tem agora, está proliferando em todas as prefeituras, a parte do Rio, o negócio da tarifa única. Também outra questão é que uma parcela grande da população, para chegar no trabalho, não usa só um modal, é obrigado a usar dois. Então, um dos grandes elementos, inclusive, de debate, inclusive eleitoral, é a implantação de bilhete único, que é uma coisa positiva, mas você tem que olhar o que leva à necessidade do bilhete único. Então, meus companheiros, é isso aí. Eu queria trazer o abraço à categoria metroviária e dizer o seguinte: eu não sou trabalhador, nem nunca fui do setor de transportes. Aliás, nem sou, nem nunca fui da comissão de transportes. Eu até corrigi aqui o Hébio, eu estou presidindo uma comissão especial das barcas. Mas sabe o que acontece? No Poder Legislativo, infelizmente, salvo honrosíssimas exceções, eu jamais seria presidente da Comissão de Transportes na correlação de forças da Assembleia, porque presidente da Comissão de Transportes tem que ser alguém que tenha alguma ligação com a área de transporte, mas defendendo um determinado interesse. Então, qualquer deputado, que às vezes nem entende da área de transporte, que é o meu caso, mas que se apresente minimamente, olhando o interesse do usuário, olhando o interesse da população, com o mínimo de aproximação com os trabalhadores do setor, acaba sendo identificado por quem quer debater a questão de transporte. Eu não sou, nem nunca fui de comissão de transporte, mas dizer que lá na Assembleia Legislativa nós estamos à disposição da categoria metroviária aqui no Rio e nacionalmente, das demais categorias de transporte, porque nós estamos cada vez mais convencidos de que, inclusive como apoio, inclusive como sustentação a outras áreas, a questão da saúde, da educação, não há projeto de desenvolvimento se a questão do transporte não for equacionada. Está aí a gratuidade que tem em lei, que está sendo absurdamente respeitada. Eu vou encerrar mostrando uma situação que demonstra isso. Agora, na eleição, eu fui a um debate na Faculdade Paraíso, em São Gonçalo. Aí cheguei mais cedo, fiquei esperando, parei numa padaria para tomar um café, tem um ponto de ônibus à frente, estava uma senhora, desesperada, porque tem diabetes. A diabetes afetou a visão dela, ela precisava vir a Niterói para fazer um tratamento, uma coisa e tal, e sabe por que ela estava desesperada? Porque ela tinha o tal do vale social pela doença, mas o que acontece hoje, que são as burras da operação? Ela estava ali há quase meia hora e não conseguia pegar o ônibus, porque o vale social e a gratuidade só vale para o ônibus convencional de 2 portas. O que fazem as grandes empresas de ônibus hoje? Elas ou põem lá um ar-condicionado e dizem que não é o convencional, ou põem ônibus de uma porta, e não é só micro, não. Eu mostro a vocês aqui na região metropolitana do Rio, ônibus do mesma dimensão, de uma porta só e bula. É essa a situação que está enfrentando. E repito aqui para dizer o seguinte: essa questão, essa denúncia que está sendo feita do império, do predomínio absoluto e contra a população do transporte sob roda, ele é tão dramático, ele é tão irônico, que se você pegar um leigo e perguntar, vem cá, qual é o meio de transporte, qual é o modal que transporta mais gente no Rio? Todo mundo vai responder, é o ônibus. Né? Quem é o segundo modal? Aí as pessoas vão ficar em dúvida, não é o metrô, é o trem, não é nem metrô, nem trem, nem barca. Disparado na frente são as vans. Primeiro é o ônibus e depois, muito na frente do trem e das barcas, é o ônibus. Se quiser indicativo mais claro do predomínio absoluto do transporte sob roda, essa questão é um dado. Então, parabéns à categoria metroviária, parabéns a lutadores como nosso companheiro McDowell, que pode ser um metroviário, digamos assim, honorário. Vamos em frente lutando para conquistar aí os 2% do PIB, dedicado ao transporte decente, de qualidade e com tarifa que possa ser paga pela população. Obrigado, companheiro Gilberto. Eu queria só fazer um registro. O companheiro Pazin colocou essa questão de que nós aqui do Rio de Janeiro
temos o privilégio de sermos o único metrô que é privatizado. Claro, lembrando a questão da linha 4 lá e tal. E a diferença que isso traz, a diferença da relação política, de você ter o dono da empresa, né, o representante do dono da empresa, do chamado investidor, e que faz um discurso que tenta confundir a população principalmente. Recentemente, a empresa Metrorio, que é a concessão metroviária do Rio de Janeiro, ela adquiriu, entre aspas, 19 trens que, todos sabem, estão chegando aí da China, os trens chineses. Chegaram 9 e ainda faltam 10. Tem 3 em operação, 1 está em teste. E ela diz que ela adquiriu isso, que ela pagou isso, que não é verdade. O contrato de concessão, né, que foi aditivado em 2007, se eu não me engano, não é isso? O chamado aditivo 6, colocou uma situação que a empresa ela faz o investimento e deduz desse investimento, deduz esses valores, do valor que ela teria que repassar ao Estado, que está no contrato inicial, que é o valor da outorga, que ela deixa de fazer. Então, na verdade, esse investimento é pago pelo Estado, é pago por nós. Então, esses trens não são comprados, não são pagos pela empresa concessionária. Esses valores são pagos por nós, né, trabalhadores e contribuintes. Outra coisa que é interessante, nós, assim que assumimos a gestão do sindicato, no início do ano, nós tivemos uma reunião, coincidentemente também o novo presidente da empresa estava assumindo recentemente lá na concessionária. E nós tivemos uma reunião com ele e ele disse, ele mostrou o balanço da empresa, que a empresa estava dando um prejuízo no exercício de 2011, né? O balanço encerrado em 2011, isso era agora início de 2012, mas, se eu não me engano, 80 milhões de prejuízo, mas que ele ia diminuir esse prejuízo. Era o grande desafio dele, era diminuir esse prejuízo. E, nos próximos, esse ano ele já diminuiria sensivelmente e até daqui mais alguns anos ele transformaria a empresa concessionária Metrorio, disse ele para a gente, numa das 10 melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Nós ficamos, a princípio, muito otimistas, o companheiro Alisson, o vice-presidente, estava presente. E ele falou uma coisa que eu acho que é uma das grandes diferenças da relação entre o setor privado e o setor público, que era a questão do salário dele. Eu vou fazer uma inconfidência aqui. Ele falou que ele ganhava o correspondente a 60 empregados. O salário dele correspondia mais ou menos a isso. Eu acho, se eu não me engano, era 50, 60 empregados. E que era pouco que ele ia fazer por merecer, por ganhar muito mais do que isso. Cerca de 200 empregados, né? Era o que ele merecia ganhar. E ele fazia questão de colocar essa questão. Só para a gente ter uma ideia, eu creio que o presidente da companhia da Rio Trilhos, que é a empresa estatal hoje que está